Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CS Jurídico Cast. Direito claro e informação segura. Nos últimos meses, um golpe tem se espalhado silenciosamente pelo Brasil. O golpe do falso advogado. Pessoas recebem mensagens ou ligações informando que ganharam processo, que existe um valor a ser liberado e que precisam pagar uma taxa para receber uma indenização. O detalhe mais preocupante é que muitas vezes os golpistas têm dado números reais, dados reais dos processos, e isso gera medo, dúvida e insegurança. Mas afinal, como essas informações chegam até eles? Qual é o papel do CNJ nesse cenário? E o que a Lei de Proteção de Dados tem a ver com tudo isso? Hoje a gente vai esclarecer de forma objetiva e responsável como esse golpe funciona, porque ele tem aumentado e o que você pode fazer para se proteger. Seja muito bem-vindo, Dr. Nelson. Hoje um bate-papo para falarmos de uma temática importantíssima, né? A Muito bem. qual nós estamos vivenciando todos os dias, infelizmente, que é essa questão da prática propriamente dita do golpe do falso advogado, certo? Eu tenho certeza que o doutor tem acompanhado a questão dessa dinâmica atual, Somos certo? vítimas, né? Somos vítimas propriamente dito, e esse episódio também não deixa de ser um alerta, não é? Para os consumidores de forma geral, para os clientes de escritórios de advocacia, certo? O quanto é importante deter o conhecimento e identificar essas práticas para evitar danos irreversíveis, né? E também Perfeitamente. considerando a nossa responsabilidade como profissionais que estamos atuando propriamente dito nos casos, não é isso? E que podemos também ter meios de evitar, não é, que essa prática ela seja realizada de forma continuada. Existem alguns meios, alguns métodos, né, nos quais podemos alertar os nossos clientes e, logicamente, evitar que eles tenham esses respectivos danos, não é, doutor? Perfeito, doutora. Exatamente. É algo que vem acontecendo, se intensificou em 2025, 2026 continua. E eu, particularmente, sei que você também tem divulgado, tem sido vítima de certa forma, porque os golpistas, eles conseguem de alguma forma printar imagens do nosso perfil do WhatsApp e através de um outro número. E o que nós não sabemos, através de outros números que eles utilizam, mas o que nós não sabemos exatamente, embora tenhamos as nossas desconfianças, é como é que eles têm acesso a tantas informações. Inclusive, recentemente, a nora de uma cliente fez contato comigo, ela acompanhou a sua sogra até o escritório, e toda intermediação, toda conversa, todo diálogo é feito pelo WhatsApp dessa nora. Mas golpistas chegaram a entrar em contato com a sogra dela, que eu sequer tinha um número. Eu não tinha conversa direta com a sogra. Tudo era intermediado por essa nora, por se tratar de uma pessoa de idade avançada, então a nora está Sim, ali claro. acompanhando. Eu não tinha o contato dessa senhora, mas os golpistas conseguiram o número de telefone da senhora, fizeram contato com essa senhora e por pouco essa senhora não abre ali espaço para maiores informações, com risco iminente de cair em um golpe, tendo em vista que ela é uma pessoa aposentada. Isso é uma realidade. Nós também já perpassamos por situações similares a essa, na qual o golpista, esse terceiro, ele entrou em contato com outra pessoa, certo? Vinculado, obviamente, à questão do cliente, propriamente dito, ali, que está tramitando o processo, é uma das partes especificamente, e eles acabaram entrando em contato, apresentando a questão do êxito. Então tem toda uma sistematização. Tem todo um procedimento. Hoje, infelizmente, muitos golpistas eles vêm utilizando a imagem de empresas, de advogados, isso para tentar aplicar propriamente dito esses golpes. E esses golpes eles têm uma sistematização e é até importante a gente aproveitar esse meio aqui, aproveitar esse ambiente para que a gente possa explicitar como é que funciona esse procedimento, como também um caráter de alerta
propriamente dito, certo? Aos nossos ouvintes que estão conosco aqui hoje. Porque se você observar, a sistematização do Dr. Nelson é sempre a mesma, não é? Eles, como bem ponderou o doutor, eles pegam ali a imagem, muitas vezes, de um escritório, até mesmo do próprio advogado, né? Isso, entram em contato com o cliente sempre com a mesma ideia. Trazemos boas notícias, certo? Automaticamente o cliente questiona quais seriam as boas notícias e eles informam, propriamente dito, que houve um ganho de causa, não é? Eles utilizam, inclusive, como base o valor da causa na integralidade, certo? Informando que eles vão receber uma indenização num valor relativamente alto, certo? Tem uma sistematização também, não sei se o doutor já adentrou e já foi aplicado também contigo, no seguinte sentido, que eles fazem videochamada, certo? Uma data feita, eles me disseram, não, doutora, não é somente pelo WhatsApp. Existe também a questão agora que eles encaminham a gente para uma videochamada, certo? E informam que ali é um responsável, por assim dizer, Isso, do tribunal. fazendo audiência ali com o juiz, com alguma Isso. autoridade responsável pela liberação do alvará. E precisa-se, né, que ele participe dessa videochamada, certo? E, logicamente, a partir disso, vai haver a expedição de alvará com aquele determinado valor, né, que é deveras considerado um valor bom, até mesmo com o intuito de atrair o cliente, levando em consideração que esse valor bom, ele é bem relativizado a depender do valor da causa, certo? Que já chegamos aqui a clientes entrarem em contato com valores de causa, por exemplo, de 700 mil, 800 mil, e eles entrarem em contato com o escritório informando que receberam informações de que iriam receber, certo? Esse valor propriamente dito em suas contas, desde que eles efetuassem o pagamento de valores, certo? Que é uma espécie de taxa, que é a nomenclatura que eles usam para a liberação do respectivo alvará, certo? É algo que gera, muitas vezes, temeridade para nós, advogados, e eu acredito que exista também no sentido de alerta para os nossos clientes, mas principalmente também uma responsabilidade nossa, no sentido de trazer para eles, certo? Essa nova sistematização, infelizmente, porque com o advento, eu acredito que o doutor venha concordar comigo, com o advento da tecnologia, nós conseguimos, muitas vezes, realizar operações, tudo se tornou muito mais rápido, eficaz, e que bom, não é, que essa tecnologia está aí, está avançando, né, obviamente trazendo uma perspectiva no sentido de reduzir, muitas vezes, a questão de um trabalho operacional, tudo isso, mas existe também algo negativo, não é, que é justamente pessoas e terceiros que se utilizam, né, de dados sensíveis, a gente vai discutir isso aqui, de pessoas que estão, né, numa situação, muitas vezes, de vulnerabilidade, a depender do processo, para, de fato, aplicar golpes. E eu vejo isso na prática, principalmente porque eu atuo na seara bancária, né, então a gente lida automaticamente ali com determinados montantes. Então, quando o cliente procura a gente, quantas vezes, né? Procura a gente para alertar, para dizer assim que entraram em contato, se é realmente o escritório, enfim, é deveras, né, Ex- difícil, né, diante desse Exatamente. E eu cenário. chamo a atenção aqui para você que me assiste, você que tem um processo com algum escritório de advocacia ou até mesmo com um advogado que atua ali independentemente do escritório. Eu não vou ponderar as palavras para com o golpista. E vou chamar a sua atenção porque, a meu ver, de certa forma, o golpista ele é burro, embora... Não, ele é... Não Não, vou à ponderar para vontade, doutor, à golpista. A vontade. meu ver, é burro, embora tenha toda uma expertise para tentar persuadir ali a vítima, tá? Mas tem detalhes, tem informações que eles não têm e que eles não sabem como é a nossa forma de comunicação com os nossos respectivos clientes. O cliente, por sua vez, deve estar atento a esses detalhes na forma da comunicação. Por exemplo, eu estou aqui com a doutora Iana, que é a CEO do escritório Couto e Silva Advocacia e Consultoria. Há toda uma sistemática, há toda uma metodologia, uma forma de tratar para com os clientes. Isso aconteceu em todas as conversas. Quando chega o golpista dizendo que
é secretário, ou que é advogado, ou que é membro, que faz parte ali do referido escritório, como é que ele inicia o diálogo? Ele não sabe exatamente como foi os diálogos anteriores, porque o seu aparelho não foi clonado. O que ele está fazendo é printando uma imagem do perfil do WhatsApp, inserindo ali um número que é possível identificar, inclusive, qual é o CPF que está por trás do número. Agora vai um alerta, porque eu particularmente não acredito que o golpista, embora eu o tenha chamado de burro, eu não acredito que ele seja burro a tal ponto de cadastrar o chip no seu próprio CPF. Então, como ele tem acesso já a informações verdadeiras, reais, sobre um processo, ele vai dizer que tem um processo, está tramitando em tal vara, o valor da causa é tanto. Muitas vezes manda até a petição para os clientes ali, com todos os Sim, a dados. petição inicial Então, já tive também dados de casos. diversas pessoas eles têm, CPF em mãos eles têm à vontade também para talvez estar utilizando ali como laranja no cadastro do chip. Tá? Mas o cliente atento ao detalhe, na fala, na abordagem, como iniciou essa conversa, qual é a proposta. E a outra coisa é a questão do imediatismo, porque você tem que fazer o Pix hoje, tem que pagar esse boleto hoje, essa transferência tem que ser feita hoje. Eu estou aqui em reunião e vai ser liberado agora. Então, é toda uma pressão psicológica para poder o cliente se afoitar e efetuar esse pagamento. Então, aí vai o alerta. Opa, por que essa pressa? Por que essa urgência? E uma outra pergunta: se eu ganhei a questão, por que que eu tenho que pagar? E por que meu advogado não externou isso para mim no início? Ah, mas tem a questão da gratuidade da justiça, tá? Mas isso é analisado no início do processo, se é deferido, se não é deferido, tá? Ao final pode ter condenação, mas quem vai pagar custas processuais normalmente não tem o que receber. Então são vários detalhes que você que tem uma causa com algum advogado, algum escritório de advocacia deve estar atento e prestar atenção. Normalmente não há essa urgência e nem se requer que você efetue algum pagamento para recebimento de um alvará, liberação de uma determinada quantia. Não é isso, doutora? Exatamente, doutor Nelson. Existe, e é importante ressaltar isso, a questão da padronização do procedimento, certo? Para a gente que milita, que atua, é algo bem comum, é algo bem simplório. Mas para o cliente, propriamente dito, que está ali muitas vezes ansioso com o resultado do processo, porque a gente sabe, a gente atua nas áreas e sabemos, inclusive, que muitas vezes ali aquele processo é a vida, né, a causa de alguém, que é muito importante, a vida do próprio cliente que está ali em jogo, né, seja em matéria bancária ou previdenciária também, que o doutor atua, certo? Então, existe esse anseio, existe essa questão da satisfação propriamente dita em relação ao processo. Então, quando ele recebe essa mensagem, ele vai muito no aspecto emocional, certo? E nós, inclusive, eu falo isso dentro porque a gente tem uma sistematização própria da empresa e a gente vem padronizando, certo? Seja em relação à questão dos procedimentos, do trato do cliente, a gente tem uma padronização hoje específica, certo? Para conversar com o cliente. Certo? Para apresentar o procedimento para ele. Não é somente a questão de uma videochamada, não é somente o envio de uma petição inicial, que já tivemos casos no escritório, inclusive, que foi enviada a petição inicial, certo? Até com o intuito de comprovar, certo? A questão do golpe propriamente dito. Mas é importante a gente trazer como é que funciona a sistematização, certo? E trazer justamente esse alerta aqui bem poderoso, doutor, que existem peculiaridades que precisam ser observadas pelos consumidores, pelos clientes, para assim, deter mais segurança. Dentro também, eu acho que isso é uma responsabilidade do cliente e é importante esse alerta, mas para nós também nos assegurarmos de meios com os quais os clientes possam se sentir seguros, certo? Eu acho que é importante a gente trazer essa temática aqui. Eu falo isso porque dentro hoje do Couto Silva, a gente tem, além da padronização em relação à questão do atendimento, certo? De apresentação de movimentação processual, a gente tem relatório, a gente tem toda a sistematização, claro que eu não vou abrir aqui, até mesmo esse conteúdo ele vai ser publicizado, né, em outros meios, além aqui, obviamente, dos nossos canais oficiais de YouTube, Spotify, certo? Mas a gente tem todo um trato, a gente tem a preocupação, eu já vi também que o doutor tem, no sentido de colocar, por exemplo, né, o selo de verificado. Hoje a gente tem uma publicação contínua,
certo? Nas nossas redes sociais sempre tem o número oficial, todos os dias, certo? Quem acompanha o escritório, quem é cliente do escritório, certo? Já conhece a nossa sistematização, a gente faz a publicização todos os dias, certo? Informando que o nosso número oficial, ele é verificado, certo? Tem o selo, que eu descobri agora também que pode ser burlado isso, né? O doutor ponderou aqui para mim nos bastidores, mas é ainda uma medida, por assim dizer, de segurança, certo? No qual a gente vem adotando, informando para os clientes, até mesmo porque o nosso perfil, ele é um perfil completo, certo? Quem tem o acesso hoje ao número oficial do Couto Silva, além de estar verificado, ele é completo em relação à questão das informações do escritório, localização, a questão de portfólio, enfim, as outras redes sociais, ele vem bem, sabe, como eu posso dizer, bem robusto, até para que o cliente entenda. E a gente faz, voltando, né, para a questão do que eu estava mencionando anteriormente, a gente faz essa publicização diária, certo? Informando que o nosso número é verificado, certo? E isso tem gerado um nível de conscientização muito grande, não somente no Instagram, no Facebook, mas a gente utiliza as listas de transmissão, inclusive do próprio escritório, certo? Sempre para alertar os clientes, como também aqueles perfis, é o status, né, do WhatsApp, que é esse termo, propriamente dito, a gente vem utilizando mesmo para alertar e a gente vem tendo também devolutivas dos clientes no sentido de que, olha, doutora, pelo fato de haver essa publicização contínua em relação a isso, muitos golpistas entram em contato, certo? Mas eu já fiquei alerta. Eu já sei como é que funciona, eu sei que não são vocês. E, infelizmente, eu não vou dizer diariamente, mas toda semana, certo? Se intensificou tanto esse golpe que praticamente toda semana um dos colaboradores do escritório recebe uma comunicação de algum cliente, certo? O print de tela informando: doutora, estão passando pela senhora mais uma vez. Né? Muitos utilizam o próprio logo, né, do escritório do Couto Silva, o CS, né, com as informações. Outros utilizam, inclusive, minha própria foto, né, pega ali da minha rede social e, via de regra, é uma imagem que foi publicizada por mim no Instagram. Eles utilizam ali, colocam como foto de perfil e informam que é o número pessoal da doutora Iana e ela está entrando em contato para dizer que houve a questão do ganho de causa e precisa pagar essa taxa, como esse procedimento que a gente explicitou. Mas a gente tem uma sistematização bem rigorosa e isso é importante, certo? Ter essa sistematização, eu falo isso para todos os advogados, certo? No sentido de alertar os clientes, de trazer propriamente dito como é que funciona, certo? Em relação à questão do procedimento em si, que é interessante explicar e, se possível, colocar também a questão da verificação, certo? No número, que é uma forma também segura de orientar, não é isso? E é importante para a gente também ter essa perspectiva, não é? E assegurar para eles, e graças a Deus, a gente vem tendo várias devolutivas no sentido que clientes agora, né? Tem em torno de 2 semanas, doutor Nelson, que eles entram em contato, manda o print, me manda, né? Manda para o número do escritório ali, toda a conversa tal, informam que estão se passando pelo escritório e ainda falam assim: doutora, eu estou conversando com ele para ver até onde ele vai. Perfeito. Entende? Ou seja, eles já sabem, né? Eles estão alertados nesse sentido. Então, cabe a nós também ter essa responsabilidade. Eu também tenho passado por essa situação e é quase que semanalmente, no máximo 15 dias. E eles entram em contato e os meus clientes, eu sei que você vai ver esse conteúdo. É porque assim, eles se infiltram, doutora. Veja por isso bem, isso que a questão da minha prudência e não passar a minha sistematização e padronização. Eles se infiltram. Você é um infiltrado. Eu não sei quem é você, mas eu sei que você se infiltra, infeliz. O que acontece? Ele vai estar nas nossas redes sociais, que eles acompanham tudo. Até para poder tentar pegar algum tipo de metodologia. É porque o perfil é aberto. E aberto. Porque, por exemplo, o meu perfil é aberto. O WhatsApp. O advogado que tem a imagem do perfil do WhatsApp restrita apenas aos contatos que está salvo, ele vai ter dificuldade para fechar com cliente que vem, por exemplo, do Google, que vem do Facebook, que vem do Instagram. Pô, chega lá no perfil, não encontra a foto do advogado, porque tem essa possibilidade de você privar só para aqueles que estão salvos no seu contato. Então, via de regra, como é nossa ferramenta de trabalho, o nosso perfil está público. Qualquer pessoa que ir no WhatsApp agora vai ver qual é a foto
O meu está público. Vai ver Sim, qual é a foto que do está lá, escritório, o meu também é público. né? Vai ver as informações do escritório. Então, eles conseguem, a partir desse momento, ficar ali monitorando. Eles salvam os nossos contatos e ficam observando o que a gente posta nos status. Entra no Instagram, no Facebook e fica vendo o que postamos diariamente. Até para poder perceber como é que vai ser feita a abordagem com o cliente. Então, cabe ao cliente, inclusive eu coloco uma cláusula no contrato. Quando isso começou, eu inseri uma cláusula no contrato de honorários de que eu não me responsabilizo se eventualmente o cliente cair em um golpe do falso advogado através de um outro contato, porque eu já coloco no contrato de honorários quais são os meios oficiais de comunicação. O número de telefone, o e-mail e a forma. Então, se porventura passarem batido e cair num golpe, eu sou vítima tanto quanto eles. E de fato, doutor, eu entendo tua perspectiva e também, né, nós somos realmente vítimas, né, desses golpes, certo? A questão é que também tem, como eu mencionei, né, tem a nossa responsabilidade em relação à questão do alerta. É interessante essa questão da cláusula em si, né, que você traz no contrato de honorários, trazendo a isenção da responsabilidade, até mesmo porque é um terceiro, né? Que a Porque gente não tem controle. exatamente, porque o quer queira, quer não, o doutor é uma pessoa pública, não é? Então o perfil está aberto, então esse terceiro se aproveita ali da questão dos dados, propriamente dito, para aplicar a questão dos golpes, certo? Para os nossos clientes, especificamente. Mas também, né, a OAB, inclusive, já se posicionou em relação a isso fortemente, né? No sentido de que você que tem um processo, que esteja tramitando, certo? Então, recebeu qualquer espécie de comunicação, não, aliás, não sendo propriamente dito do número do seu advogado, que ele costuma entrar em contato, então qual é a medida que deve ser adotada, certo? Então, entre em contato com o número do advogado que você costuma conversar com ele, cheque com ele se realmente essas informações são verídicas, e muitos clientes também têm feito essa prática. A OAB se posicionou, inclusive, agora no jornal, né, do BATV. Se eu não me engano, tem uns 1 mês e meio, 2 meses, propriamente dito, certo? Que a nossa presidente, ela veio A OAB Bahia. a OAB Bahia, a nossa presidente, ela veio e trouxe esse posicionamento, certo? No sentido tanto da responsabilidade profissional, certo? Como nós, advogados, que devemos alertar os nossos clientes diante dessa nova sistematização, mas também da responsabilidade do cliente, no sentido de verificar realmente se aquele número pertence ao escritório de advocacia, se aquele número pertence propriamente dito ao advogado. Então, a sistematização é essa. Recebeu alguma mensagem em um número diferente, não é isso, doutor Nelson? Checa com o advogado, checa com aquele número que você já conversa comumente com o advogado, certo? E muitos clientes, a gente vem explicitando, inclusive, essa prática, e muitos clientes, eles vêm, propriamente dito, agindo dessa forma, checando, e a gente já tem, inclusive, até uma mensagem que a gente utiliza, né, solicitando, obviamente, a questão do bloqueio, da denúncia do número, certo? Nós que estamos inseridos também em grupos com outros advogados, a gente vê isso comumente. Todos os dias tem um advogado pedindo, certo? Gente, certo? Por favor, denuncia esse número. Sim, Certo? sim. Já, inclusive, colegas ligaram para mim dizendo que, olha, doutora Iana, anteriormente estavam usando a minha foto e hoje, Já tá a foto de né, outro. estão usando a sua, É, certo? Em relação a esses golpes, enfim, existe toda uma, podemos dizer assim, uma sistematização que precisa ser apurada, certo? E aí a gente vem para outra seara em relação à questão da responsabilidade propriamente dito, né? Em relação à questão da instituição, aí vem a lei de proteção de dados, e é algo que a gente precisa também debater e conversar um pouquinho. perfeito, doutora. Perfeitamente. Tem toda essa questão aí da Lei Geral de Proteção de Dados, o CNJ. Sim, sim. O que eu percebi é que o CNJ trouxe uma questão, uma medida de segurança que foi a confirmação em 2 fatores, que inclusive trouxe muita dor de cabeça para alguns advogados. Eu passei por isso outrora com
o GERID, SAG do advogado, Uhum. convênio OAB e INSS, e quando trouxeram a confirmação em 2 fatores, código de autenticidade, eu hoje peticiono, faço os requerimentos através De do, login e senha. do cliente, porque eu praticamente fui excluído. Tentei, fui ao OAB, fiz reclamação, tive muita dificuldade com essa questão da confirmação em 2 fatores. Isso lá Nesse sistema do específico. INSS. Ah, Num sistema que trouxe o CNJ, não. Mas acontece o seguinte, isso não é suficiente. E aí tem que ser, que deve ser discutido amplamente, eu penso que a OAB nacional sim. e as seccionais regionais devem discutir essa questão, porque onde é que fica de fato a responsabilidade do Conselho Nacional de Justiça? Porque os processos, via de regra, são públicos. Tá tipo assim, desculpa ter a expressão, mas tá tipo gato, cachorro, periquito, papagaio, tá tendo acesso às informações, coletam essas informações e fazem contato com os clientes. E cadê a Lei Geral de Proteção de Dados? Porque os dados desses clientes não estão seguros. Para você distribuir uma demanda, você precisa colocar lá o comprovante de residência, tem que ter o documento de É, identificação e tem que ter outros documentos que são utilizados como meio de prova. Mas esses golpistas têm acesso a todas essas estão informações. tendo acesso, Quem está infelizmente. protegendo os dados desses clientes? Isso é uma realidade, doutor. E Hã? hoje é exigido de nós, advogados, inclusive muitos clientes, quando acontece, né, essa comunicação, eles entram em contato com a gente e perguntam justamente a questão de como é que foi obtido esses dados, certo? Como foi que obteram tal essas informações? Obviamente foi através dos Dos processos. processos que são Entende? públicos. Exatamente. Porque o tribunal, o doutor conhece, né, a questão do procedimento em si e é exigido, como mesmo o doutor ponderou, a questão de documento de identificação, a questão também de comprovante de residência, número de telefone. Hoje a gente já tem uma sistematização própria, a gente já usa um telefone específico, o e-mail também. A gente vem utilizando como uma maneira também de gerar maior segurança, certo? Para os nossos clientes, mas mesmo assim. E pasme, doutor, eu também tive, né, podemos dizer assim, o conhecimento em relação à questão de grupos, certo? Isso chegou até mim, né, também a partir de uma, podemos dizer assim, de uma ponderação de um cliente, no qual existem grupos, né, em determinados, como eu posso dizer, sistemas nos quais as pessoas conseguem, através do nome, através do CPF, ter todos os dados Sim, da sim, pessoa. existe esse sistema. Existe isso Conheço esse sistema, e por é sinal. deveras preocupante. Preocupante. E eu tive noção em relação a isso tem em torno de umas 2 É. semanas. E é por essa razão, no início aqui eu trouxe a questão de uma senhora que eu não tinha um contato, que eu tinha um contato da nora, mas a partir do CPF, que está lá no processo, que é público e que esse golpista tem acesso, através desse CPF ele consegue descobrir e-mail, ele consegue descobrir telefone, ele consegue descobrir os endereços cadastrados daquela pessoa. Então, aliada a outras informações processuais ali que está sendo discutida, ele consegue criar um mecanismo para tentar persuadir e levar a erro Propriamente esse dito, cliente. o Mas consumidor. o que eu quero chamar a atenção aqui, doutora, é essa questão da publicidade dos processos. Porque os dados hoje, no passado estavam, mas hoje não estão seguros. E aí a gente tem uma lei geral de proteção de dados, mas quando se fala de processos tribunais de justiça, aí a incumbência do Conselho Nacional de Justiça. E eu não estou vendo, sinceramente, e algum colega ou o próprio membro do Conselho Nacional de Justiça poderá em algum momento vir a público, não sei se vai chegar até vocês também, mas qual é a medida eficaz que o CNJ tem adotado para coibir isso e para, de fato, proteger os dados das pessoas que movem um processo? É uma reflexão bastante interessante e necessária, doutor Nelson. Nessa perspectiva, qual é a responsabilidade do CNJ hoje em frente a essa contextualização, certo? Vivemos numa era
né, da tecnologia, da nova tecnologia, do avanço, inclusive o doutor, inclusive, passou para mim a informação de que agora há a possibilidade de áudio, né, utilizando Usaram a aqui, ó. sua Usaram a voz, minha voz, clonagem de áudio agora. Antes eles se limitavam a mensagem de mensagem texto. de Agora texto. eles conseguem clonar a voz do advogado e mandar o áudio para o cliente, que muitas vezes pode ter alguns meses, porque uma coisa é o cliente que tem contato contigo, que te conhece, outra coisa é o cliente que conheceu o seu escritório, veio de uma recomendação, mas não tem muito contato, não tem muita afinidade, e de repente ele ouviu sua voz ali, ouviu um áudio seu e tal, e chega agora uma clonagem de voz, é parecido, não é idêntico. Não é idêntico, porque você percebe um aspecto meio robotizado, né, Exatamente. mas é bastante semelhante. Inclusive, quando o doutor passou pelo WhatsApp no grupo, eu fiz assim: "Gente, é muito parecido com a voz de Nelson". Parece aquelas gravações de telemarketing, né, Isso, de certa forma, mas, tem uma similitude muito grande com a tua tonalidade de voz, exato. entende? Então é algo preocupante, né, então a gente precisa realmente trazer reflexões necessárias em relação à questão da responsabilidade, né, do Conselho Nacional de Justiça, no que concerne à lei, principalmente a efetividade, né, da Lei de Proteção de Dados nessa seara específica, realmente no que concerne à questão dos processos, há também a nossa responsabilidade profissional como advogados, certo? No sentido de orientar, de buscar mecanismos, para assegurar, obviamente, os nossos clientes e a responsabilidade também dos clientes, propriamente dito, dos consumidores, É uma no responsabilidade. sentido de checar, no sentido de verificar todas as informações, recebeu alguma mensagem, é realmente do advogado que eu constituí naquele processo? Então existe essa responsabilidade, podemos dizer assim, mútua, né, de todos nós, justamente para inibir que essa prática continue, certo? E havendo, né, se perfazendo, por assim dizer, com o tempo, que nós consigamos realmente utilizar através de mecanismos como esse, através de ambientes como esse, para que a gente possa realmente trazer um nível de conscientização para que a sociedade em geral entenda a dimensão desse golpe e, logicamente, haja com mais assertividade, com mais segurança, né, por assim dizer, diante desse cenário, né, doutor? Perfeito, doutora. É exatamente isso. E, inclusive, eu quero aproveitar aqui a oportunidade de deixar aqui uma dica de ouro para os colegas advogados, possíveis clientes, que é aderir a uma palavra-chave. Na hora da contratação, firmar com aquele determinado cliente uma palavra-chave. Porque tem escritórios que pode ter mais de um número, de mais de uma pessoa que trabalha no escritório e pode fazer contato com aquele cliente. Então, qual é o código? Qual é a palavra-chave para de fato se certificar? A única possibilidade do golpista burlar essa palavra-chave é se o aparelho for clonado. Do contrário, ele não vai saber qual é a palavra-chave. Então, se questionado pelo cliente, é do escritório Couto e Silva, o camarada disse que é do escritório Couto e Silva. E qual é a palavra-chave? Porque até o selo de verificação, hoje com a inteligência artificial, é possível burlar, falsificar, na verdade, né? Mas no próprio, na mesma, só, perdão, doutor, por te interromper, mas na mesma localização em que consta o oficial, porque é algo que Mas aí a a gente questão é traz a é a falsificação. Muitas vezes o cliente ele não tem esse olhar atento aos detalhes, entendeu? Não, quando se tem uma falsificação, hã. se olhar direitinho os detalhes, você percebe. Mas muitas vezes o cliente ele não tem esse olhar atento. Isso é importante. E fazer essa ressalva. Eu falo isso porque lá no escritório a gente menciona. Observa sempre, quando você receber qualquer comunicação ao lado do nosso número, Tem o selo tem de o selo azul de verificação. E isso é algo que a Meta confere, não é? Que confere. Zuckerberg ele consegue conferir Isso. trazendo, mas Mas aí a até gente não isso vai pode ser. adentrar nesse mérito. Mas minha questão é, eles conseguem clonar, podemos dizer assim, esse selo e colocar exatamente do lado do nome. Coloca assim. Ou eles estão colocando agora na imagem? Porque eu já vi também na Na imagem imagem, também. Mas isso certo? confunde Mas porque o cliente muitas vezes ele é leigo. Então, se tiver número oficial, acho que o mais seguro, ainda que o selo reforce, inclusive nos protege.
Sim. Nos protege, porque... Depois eu volto a essa questão aqui, Não, tranquilo. tá? O número, ou os números oficiais, junto com o selo, mas o número, eu penso que ainda é a medida mais efetiva. O cliente conferir o número. De fato, é esse número. Foi esse número que entrou em contato comigo no início. Foi com esse número que eu fiz contato. Porque o selo pode ser burlado, pode ser falsificado. E aí, se a gente se prender à ideia de verificação, pura e simplesmente, o cliente também pode... Não, eu entendo a sua repente, perspectiva. passar batido. Agora, eu gostaria de importante complementar mesmo uma a questão do número. Vai, Eu diga. gostaria de complementar uma questão. Porque a Meta, hoje, inclusive, o meu WhatsApp oficial, profissional, está verificado. A Meta, em uma relação de consumo, ela promete te proteger da falsa identidade, ou seja, Sim. do golpista. Ela tem por obrigação derrubar esses perfis. Sim. Hoje, com a inteligência artificial, talvez devesse ser mais rápido identificar que tem um perfil falso ali, utilizando uma imagem, um número distinto, estranho, que não pertence àquela determinada pessoa e rapidamente... Eles derrubam. Mas eu já vi isso na prática. Já aconteceu comigo, no qual eles informaram no relatório. Isso. Para mim, que se passaram e os perfis foram derrubados. Isso, mas muitas vezes não acontece. Inclusive, tem demandas aí, judiciais, advogados têm ganhado essas questões. E assim, eu tenho também uma outra dica para os colegas, colocar, se for necessário, aderir ao selo de verificação, e se a Meta não cumprir a obrigação, ou seja, a partir do momento que chega a informação dos clientes dizendo que tem um número se passando, fazer a notificação, enviar um e-mail, utilizar os meios oficiais para fazer aquela notificação à Meta, e se isso prevalecer, ao final, entrar com uma ação contra a Meta, porque, de certa forma, há aí uma falsa sensação de proteção, que poderia ser chamada de propaganda enganosa. Eu paguei por um serviço que você garantiu para mim que iria fazer, mas talvez não consiga atender toda a demanda. Isso é de fato, né, doutor Nelson? É uma realidade e é uma preocupação para todos nós, né? Porque a gente tem uma padronização, a gente fala sobre o número oficial, a gente utiliza mecanismos como o próprio selo, como bem poderoso, doutor, a gente coloca ali como uma medida de segurança, mas também existe um porém. Há realmente essa segurança, então todas as vezes que, obviamente, está previsto em lei, que não for, obviamente, cumprido, há a possibilidade, sim, né, de ingressar com ação judicial e até mesmo pleitear o que está ali previsto em contrato, o que foi prometido ali no momento da oferta, da publicidade, certo? Isso deveras, como eu posso dizer, é primordial, né? E deve sim prevalecer, certo? Doutora. De fato. Então, esse alerta não fica somente para nós, advogados, mas principalmente, eu falo, para os consumidores, para os clientes, certo? No sentido de verificação, no sentido de checagem. E a finalidade desse episódio é justamente esse, né? Diante dessa sistematização que foi apresentada, é importante, né, Nelson, termos ambientes como esse, conversarmos sobre isso, certo? No sentido de alertar nossos clientes e também dar dicas para os advogados, principalmente para os novos advogados que estão se inserindo na área, né, e já chegam, podemos dizer assim, nesse âmbito da advocacia, né, com toda essa roupagem, com essa nova estruturação, por assim dizer, dos golpistas que acabam levando também em xeque a credibilidade do seu escritório, até mesmo da sua imagem profissional, se você não ali realiza um trabalho diligente no sentido de precaver os seus clientes, no sentido realmente de alertar outros colegas, enfim, né, diante da falsa, né, identidade, né, podemos Exatamente, dizer falsa assim, identidade. né, diante Perfeito, desse doutora. cenário. É isso. Bom, estamos finalizando esse episódio e para você que nos assistiu, tá aí a orientação. Discorremos aqui sobre a responsabilidade conjunta. Isso envolve o Conselho Nacional de Justiça, isso envolve os advogados, isso envolve os clientes. Todos devem estar atentos e procurar fazer o que for necessário para a proteção, no caso do advogado em si, e dos clientes que são as principais vítimas que podem estar caindo nesse golpe. Não é isso, doutora? Com certeza, a nossa responsabilidade, ela é conjunta e contínua, não é?
incluindo todas as instituições, nós, respectivamente, como profissionais, e principalmente você, como cliente, como consumidor. Não é? É importante você sempre proceder à questão da checagem, da verificação, certo? E você que nos acompanhou até aqui. Como sempre, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha, porque aqui no CS Jurídico Cast nós temos um lema: onde o direito é ponte, não há barreira. Até o próximo episódio.